Hoje a gente vai falar de um filme bem provocativo que chegou ali bem devagarinho na Prime Video, ainda não fez muito alarde, mas eu imagino que vai deixar as pessoas pensativas. O nome dele é Avaliação e ele é estrelado pela Elizabeth Olsen e pela Alicia Vikander. E aqui a gente acompanha dois pais tentando ter um filho, mas para eles conseguirem ter essa criança, eles precisam passar por uma avaliação que é meio que regida pelo governo. Então até para você ter um filho nesse futuro distópico, você precisa que o governo aprove. E por um lado seria bom isso aqui no Brasil, né? Porque o pessoal tem filho à torta e à direita. Mas enfim, isso não entra no caso aqui porque o filme trata muito além disso. E a gente tem uma mensagem forte apresentada aqui, a gente tem atuações marcantes, e por mais que o filme acerte em alguns pontos, ele também erra em outros, e hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, você já conhece como funciona aqui, mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos, e me conta lá nos comentários se você vai assistir, ou se você já assistiu, o que você achou do filme, que eu quero muito saber. Nesse filme distópico, nós conhecemos a Mia e o Aaron, um casal que vive no novo mundo, onde para você ter filhos é preciso passar por um processo rigoroso conduzido por uma avaliadora do governo. Eles têm ali 7 dias para provar que eles são dignos de criar uma criança. E a decisão dessa avaliadora não pode ser mudada no final. Então se eles se provarem pais ruins, eles são reprovados. Mas se eles se provarem pais bons, talvez eles sejam aprovados. E o que começa com uma entrevista estranha, cheia de perguntas constrangedoras e algumas situações piores, se torna ainda mais complicado à medida que os dias vão passando. Porque esse casal começa a ser testado psicologicamente de uma maneira bem desconcertante. E enquanto a gente vai vendo isso acontecer, a Mia tem ali lembranças fragmentadas da infância dela com a mãe e com a irmã, e ela cuida ali da estufa dela cheia de plantas, é uma coisa que ela gosta de fazer e que tranquiliza ela. Enquanto o Aaron é um design de IA que tá inteiramente focado em aperfeiçoar a tecnologia ali que ele usa pra criar meio que algumas criaturas ali meio que realistas, então ele tá tentando aperfeiçoar isso. E os dois estão se preparando pra chegada da Virginia, que é a tal avaliadora que vai meio que ficar aí com eles durante uma semana. E ela é meticulosa, fria e meio robótica nas suas ações, mas a gente entende isso no final, né, o porquê de tudo isso. E no começo da avaliação, ela inicia fazendo algumas perguntas, coletando fluidos corporais desses dois, e ela também passa dos limites e até vê eles dois fazendo relações íntimas. Então eles estão ali meio que fazendo um vapo-vapo e ela tá olhando. E a gente percebe que ela tá fazendo um joguinho mental com os dois, ainda mais quando ela se torna uma criança e ela vira, tipo, a pessoa mais chata do mundo. No caso, ela tá interpretando uma criança, né? Gente, que irritante. E a gente começa a avaliar até onde vai esse processo de avaliar se eles são bons pais ou não, porque toda a situação que a Virginia cria é brutal, é agonizante, é irritante, deixa você ali no limite. Então, parece mais que o Estado tá tentando te irritar ao máximo do que em se testar se você é um bom pai ou não. E o filme traz muito dessa metáfora sobre o Estado tentar controlar os corpos e as decisões das pessoas, especialmente relacionadas a essa paternidade. E é algo muito assustador que você para pra pensar até onde você estaria disposto, né, a ir pra conseguir uma criança. E por que o governo diz que uma sociedade melhor seria uma sociedade sem filhos? O filme não explica muito sobre o rolê populacional desse local. Então a gente fica meio perdido sobre o porquê é errado ter uma criança. Ele até tenta dar um contexto pra gente ali próximo ao final, mas ainda não se torna uma grande explicação que deveria ter se tornado pra gente ter abraçado um pouco mais a história do filme, sabe? Só que assim, eu acho que mesmo que o filme não explique tudo que ele poderia ter explicado pra melhorar a narrativa, ainda assim ele tem um visual deslumbrante, a estética minimalista dele cria um contraste interessante com o caos emocional que os personagens estão vivendo, e o filme é gravado na Espanha, mas ele tem uma ambientação que remete a qualquer lugar, como se aquele lugar onde eles estão pudesse ser qualquer ponto do mundo. Então assim, é um lugar nenhum, mas ao mesmo tempo é um lugar que você se relaciona, se identifica. E acho que é justamente o ponto que o filme quis trazer. Um ponto onde cada pessoa que assistisse esse filme se identificasse naquela situação e naquele ambiente. E claro, né, as atuações também se destacam muito. A Elizabeth Olsen entrega uma performance contida, mas cheia de tensão interna. Já a Alicia Vikander é o contraste perfeito pra Olsen, e ela tá brilhando interpretando essa avaliadora misteriosa, cheia de energia. Mas nem tudo funciona perfeitamente, porque como eu já mencionei, o filme perde um pouco a mão na hora das explicações. Ele parece arrastado em alguns momentos, pretencioso em outros, e a forma como os dilemas são apresentados às vezes parecem mais interessadas em chocar a gente do que se aprofundar no que deveria. Então sinto que algumas pessoas vão assistir o filme e pensar, nossa, ele tava tão investido em criar esse mundo distópico pós-apocalíptico, mas eles não estavam dispostos a explicar muito desse mundo pra gente. Era somente a dinâmica do casal, e essa dinâmica poderia ser muito melhor aprofundada se a gente soubesse o contexto do mundo que a gente tá vendo. Eu até entendo que o grande ponto do teste não é sobre os dois ali se tornarem pais. Na verdade, trata muito sobre o controle que as pessoas estão tendo daquele governo, né, desse tal novo mundo. E como as pessoas não criticam ou questionam, né, o que tá acontecendo. E quando essas pessoas talvez questionem e tragam informações, essas pessoas são exiladas pro velho mundo. Então o filme quer trazer muito mais sobre o governo do que em si sobre os pais. Só que eles se aprofundam muito nesse rolê dos pais, e aí o governo às vezes fica de lado. Então é um filme que parece desbalanceado às vezes, mas que ao mesmo tempo tem bons conceitos pra serem trabalhados.
criados. E esse é o conflito que eu tive assistindo. E eu até sei que esse é o ponto que vai dividir a opinião das pessoas, porque alguns podem amar e outros podem odiar. Mas a avaliação é aquele filme que ainda te faz pensar, mesmo você não gostando inteiramente do que você vê, você vai pensar quando ele acaba, já que ele fala muito sobre autonomia, sobre autoridade, sobre os limites do controle social impostos pelo governo. E todas essas mensagens que ele te traz exigem paciência sua pra você mergulhar melhor nessa experiência simbólica, cheia de metáforas e cheia de interpretações, mas cada pessoa vai ver de uma maneira diferente. Então é um filme interpretativo de certa maneira. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. Só que assim, é o drama psicológico da horinha. É um caminho turbulento que você vai ter assistindo? Sim. É. Você vai se irritar? Sim, vai. Mas ainda tem todo um conceito por trás que vale a pena você abraçar essa história por um certo ponto. E eu achei ele mais ou menos. Não gostei muito, não achei péssimo. Ele naquele meio termo. E quero saber se vocês vão assistir o filme. Tá lá na Prime Video, me conta aí nos comentários. Se assistiu até esse ponto, coloca um bebê nos comentários. Pra saber que você viu até esse momento. E a partir de agora vamos falar com spoilers. E assim, gente, esse filme tem muito conceito, mas ele também passa grande parte da história apresentando pra gente a Virginia irritando a Mia e o Aaron ali durante toda a narrativa. Muito mais a Mia do que o Aaron, né? E teve duas partes desse filme que uma delas me deixou intrigado e a outra me deixou muito irritado. Na verdade, eu fiquei irritado quase que o filme inteiro. Mas assim, eu separei as duas principais. A primeira é a Virginia transando com o Aaron ali, que era pra ser a filha dele com a Mia. E ele ter feito isso com essa mulher que tava passando pela filha dele foi meio esquisito. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu achei meio esquisito. Tudo bem que ela era uma mulher adulta, né? Que tava só meio que fazendo um teatro, mas sei lá, esquisito. Depois a gente tem a Virginia quebrando a estufa da Mia. Esse momento, gente, eu fiquei irritado. Eu fiquei irritado com a Virginia o filme inteiro, mas esse momento foi foda. Tipo, essa vaca da Virginia tava me deixando incomodado. E assim, nenhuma criança conseguiria fazer o que ela fez, que no caso é quebrar toda a estufa daquela maneira. E ela é uma adulta, que tava se passando ali por uma criança durante esse teste. Um teste que era injusto e manipulado, né? Só que assim, eu achava que por ela ser uma adulta, ela pararia de entrar nesse papel de criança. Parecia que ela era um robô mesmo. Porque, gente, sei lá, ela podia agir como criança na frente dos dois, né? Do casal. Mas não, ela agia a todo momento. E era esquisito isso. Eu entendo que o filme quer mostrar o quanto ela é manipulada pelo governo e o quanto ela meio que está na mão deles. Mas, gente, não, pra mim não funcionam muito bem essas partes. Mas eu sei que o grande ponto do filme era mostrar o quanto a avaliação era injusta e traiçoeira pra esse casal. Tanto que as ações irritantes e inconsequentes da Virginia eram propositais pro casal desistir de todo esse teste. Desde o começo, todas as perguntas incômodas, aquele rolê de pegar os fluidos deles, o objetivo disso era fazer o casal abandonar a avaliação. Então a Virginia tava fazendo o trabalho dela, mas gente, ela precisava agir como criança pra fazer esse trabalho. Não tinha ninguém vendo. Pra que ela fez aquilo? Tanto que eu torci pra ela pegar fogo no incêndio que ela causou na estufa. Eu fiquei, morre, 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 morre. Porém, a minha foi lá e salvou ela, né? Enquanto o banana do Aaron ficou lá só olhando. E aí eu fiquei, tipo, o instinto materno da minha foi ativado, mas o banana tá ali. Parado mesmo. É foda. Deixou a mulher entrar no fogo, mas ele mesmo não fez nada. E ainda a filha da puta da Virginia reprova esses dois depois da Mia ter salvado ela. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei muito decepcionado. Mas assim, a própria Virginia, depois de ser confrontada com a Mia nesse último ato do filme, deixa claro que eles não fizeram nada de errado, já que eles suportaram toda a manipulação psicológica feita por ela. E a Virginia até explica que todo o sistema de avaliação não aprova ninguém há anos e que o governo só mantém esse sistema pra não ficar feio aos olhos do público. E a avaliação em si nunca foi feita pra eles passarem, foi feita na verdade pra eles perderem no final. Todo esse programa de avaliação foi manipulado desde o começo, então os tadinhos nunca tiveram uma chance. E a Virginia só fez tudo isso porque ela perdeu aquela filha de 8 anos de idade dela, que morreu afogada, e a recompensa que a avaliadora ganhava do governo era poder ter uma filha novamente. Só que o problema que a Virginia não sabia inicialmente é que ela ganharia uma filha sintética, que só preenchia o vazio interno dela, mas não trazia o instinto materno, aquela maternidade que ela tanto queria sentir novamente. E daí, esse trauma que ela viveu de perder a filha moldou muito quem ela é, e por isso ela criou esse lado frio calculista que ela tinha, mas quanto mais ela destruía o sonho das famílias de ter um filho, mais ela percebia que ela tava errada, e ela tava apoiando um sistema opressor que acabava com a felicidade das pessoas, e ela não aguentava mais sofrer com isso. Então na cena final, durante mais uma avaliação da Virginia, ela caminha até a janela, se joga ali, e a cena mostra o quão frustrada ela tava com essa vida que ela tava vivendo, porque ela destruía a vida de outras pessoas por conta de um filho sintético que deram pra ela, que não era real. Então é como se a morte dela livrasse as outras pessoas de sofrerem com essa tal avaliação que ela tinha que fazer sempre, e também livrasse ela de fazer outras pessoas sofrerem e fazer ela ter essa vida horrível que ela tinha. Você viu a casa que ela morava? Era terrível. E pra mim, o momento que a Virginia tem o gatilho pra fazer o que ela fez no final, que era tirar a própria vida, foi o ponto onde a Mia foi conversar com ela e falou: vamos comigo pro velho mundo, a gente vai juntas. E a Virginia sentiu que ela tinha uma conexão com a Mia, que a Mia tava de boa intenção ali com ela, mesmo ela tendo reprovado ela. Então pra mim isso serviu muito como gatilho para ela tirar a vida. E por falar na Mia, a decisão
dela de ir pro velho mundo foi pesada, mas não surpreendente, até porque o Aaron ali não era o melhor marido que ela poderia ter. Até porque ele traiu ela com a Virginia, né? Mas eu sinto que ela abandonou o novo mundo e também ele por conta da artificialidade sufocante que ela vivia nesse lugar. Ele estava sendo consumido pelo esse novo mundo e ela não gostava disso. E essa sensação que ela teve é perfeitamente representada na cena que ele tenta agradar ela criando aquele bebê ali sintético. E a minha nota é que ele não tem cheiro, que ele não é real. E isso ecoa muito no que a Virginia tinha dito antes pra ela sobre o filho sintético, que não é real. Então assim, teve muito esse contraste das duas. E por mais que o velho mundo pra onde a Mia foi não tenha o melhor ar, não tenha ali a melhor tecnologia, não tenha ali o melhor clima, o melhor conforto, ele ainda permite que as pessoas sejam humanas lá. Lá é onde a mãe da Mia tá, e ela foi retirada do novo mundo por espalhar o que o governo chamou de desinformação, de fake news, mas que na verdade poderiam ser verdades inconvenientes pro próprio governo. Então assim, não fala disso porque a gente não gosta. E aí mandaram ela embora. E pra encerrar aí de forma inquietante o filme, a gente termina com o Aaron criando uma versão sintética da Mia e também criando uma filha pra esses dois aí terem. Então assim, ele está tão acostumado com essa artificialidade do novo mundo que ele literalmente ignorou que as pessoas não são reais ali ao redor dele e ele tá vivendo com tecnologia. Então é assustador. É uma coisa que vai acontecer muito no futuro. Já acontece hoje em dia, mas vai acontecer com mais frequência. Então o filme quer trazer muito isso no final. E fica a questão, né? Esse filme tem uma vibe muito Black Mirror por um lado, mas ao mesmo tempo ele traz uma realidade que eu acho que pode acontecer no futuro e que tá acontecendo ultimamente para algumas pessoas. Então é aquele conflito muito grande entre ser fiel à tecnologia e adorar ela, mas ao mesmo tempo não querer que sua vida se torne artificial com toda essa tecnologia que a gente tá vivendo. A gente precisa de contato com pessoas, com humanos, seres humanos. E o filme traz muito sobre isso, né? Você vê que não tem nem animal onde eles estavam vivendo. Eles tinham que fazer o gatinho lá, tipo... Gente, animais são importantes também pro nosso convívio, então é complicado. É um filme que tem um conceito muito legal, não foi trabalhado da maneira que eu gostaria que fosse, sabe? Mas que ainda é muito válido. E é isso que eu tinha pra falar sobre a avaliação. Me conta o que vocês acharam do filme, se vocês concordam com todos os meus pontos. Coloca nos comentários aí o que vocês têm a dizer. Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca um robozinho lá pra saber que você assistiu até esse momento. Deixa o like, se inscreve aqui para próximos vídeos.